Olá a todos, a vocês que nos assistem de casa. Estamos iniciando nessa tarde mais um momento acolhedor aqui da nossa casinha bendita, nosso Centro Espírita Irmã Sheila. Nesse momento eu gostaria de convidar a todos que se sentirem à vontade de silenciar os corações, também silenciar aí um pouco as redes sociais, colocar aí um modo pessoal em que vocês consigam focar aqui nesse momento de reflexão que se iniciará, e também convidar aí os seus familiares para, junto com vocês, terem esse momentozinho acolhedor. Dito isso, convido a todos a acalmar os corações, elevar os pensamentos aos céus e pedir que nesse momento Jesus nos faça companhia, acalme o nosso coração, que esse feriado seja um momento de estarmos reunidos com os nossos familiares, com as pessoas que a gente ama, sempre em prece, em comunhão de pensamentos, sempre pensando em fazer a caridade e o bem, não é isso? Então, cientes de que Jesus está atendendo todos os nossos pedidos, Irmã Sheila e toda a espiritualidade amiga, a gente pode pedir licença então para, nesse momento, iniciar aqui uma conversa sobre o poder transformador do Livro dos Espíritos. Esse é o tema da nossa conversa de hoje, um tema muito amplo, um tema muito importante, sempre ser relembrado e rediscutido. E aí, quando preparando esse momento para vocês, me vi estudando essa temática, eu percebi que era necessário que nós iniciássemos por um convite, e um convite não meu, mas um convite de Emmanuel mesmo. E aí ele nos fala que conhecimento é patrocinador da nossa libertação, e esse conhecimento é que nos levará a novos horizontes. E esses novos horizontes só serão possíveis através do estudo. Estudar sempre. Ele nos diz que é um dever. Então, o convite da tarde de hoje, para entendermos de fato como é que se dá esse poder transformador do Livro dos Espíritos, que está aqui em minhas mãos, é preciso saber que esse é um convite para o autoconhecimento. Então, Emmanuel nos diz que esse conhecimento será a nossa libertação, mas que para que nós alcancemos esses novos horizontes, é preciso que nós estudemos, que nós nos preparemos, porque o Livro dos Espíritos, para além de fato nos trazer certas instruções, é um livro que traz muito mais perguntas e questionamentos do que de fato respostas. Porque aqui é um convite para que nós entendamos que todo o nosso processo aqui na Terra exige muita responsabilidade, muito autoconhecimento. Volto a destacar essa passagem porque ela vai ser aqui, todo o direcionamento da nossa conversa sempre vai ser acerca do autoconhecimento. E então, através desse livro, a gente vai sim ter nossas vidas transformadas, mas isso só acontecerá se de fato nós nos dedicarmos. Isso só acontecerá se nós estudarmos. Isso acontecerá somente se nós abdicarmos de certas práticas egoístas, de certas vaidades, para que de fato nós possamos aí beber dessa libertação, beber desses novos horizontes, beber aí de fato dessa comunhão de sentimentos de paz. Então, quando Emmanuel nos convida a conhecer, e além de conhecer, nos convida a estudar, é fundamental que tenhamos em mente por onde começar, né? Quando ele nos fala estudar é preciso e estudar sempre é preciso, por onde é que devo começar de fato? Quando falo sobre autoconhecimento, por onde devo começar de fato? Como é que vou me autoconhecer
sem ter aí respostas perpassadas de sentimentos, de emoções, de subjetivismos? Como é que nós vamos nos conhecer sem nos autodepreciar, sem julgar nossos comportamentos, sem julgar nossas falhas, sem julgar aí os nossos pecados e os nossos desvios morais ainda? Como é que nós podemos fazer isso sem estarmos aí perpassados justamente de subjetivismos? E aí a gente pode encontrar essa resposta justamente em princípios eternos, em princípios basilares. E esses princípios a gente vai encontrar, claro, em Jesus, que foi nosso máximo exemplo. E o Livro dos Espíritos, que é justamente um compilado de respostas dos Espíritos da Verdade, que são aí uma falange do conhecimento de Jesus, vai ser uma forma real, vai ser uma forma confiável de nós aí iniciarmos nesse processo de autoconhecimento. E esse livro, ele vai ter um poder enorme em nós, porque além de trazer uma forma dialogada, uma conversa muito simples e didática, ele também vai mostrar para a gente que alguns dos nossos conhecimentos religiosos, podemos assim dizer, doutrinários, não serão de fato a chave para encontrarmos aí a verdade, encontrarmos a paz, encontrarmos uma evolução, se não for praticado. Não são dogmas, não são práticas isoladas, mas sim uma mudança de comportamento, mas sim uma mudança de mentalidade, mas sim a consciência da responsabilidade que esse convite aqui nos impõe. Então, a organização desse livro é muito interessante, porque não é feito de uma forma qualquer, é feito de uma forma muito didática. Começa-se primeiro para Deus, a sua existência e o universo, partindo do geral para partes mais singulares, até chegar de fato ao que é o Espírito, qual a natureza do Espírito, qual a nossa natureza, o que são as reencarnações. Então, quando Allan Kardec nos inquire, aos Espíritos da Verdade, pergunta aos Espíritos da Verdade que é Deus, e eles nos respondem que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira das coisas, isso já nos mostra que Deus é inteligência. Nossa vida, ela é regida por uma sabedoria muito divina. E então a gente não pode ver a nossa vida, ver as nossas atitudes regidas pelo acaso. Não é o acaso a regra geral da vida, não é. Na verdade, a regra da natureza, além da lei do amor, que é a basilar e a pedra angular de todo o ensinamento, outra lei muito importante que vai aqui nos ser mostrada é a lei da causa e efeito. Então a gente vai observar, na verdade, que Deus, sendo a inteligência suprema, nós somos aqui pequenez, nós somos seres ainda muito pequenos, seres em evolução, seres que estamos procurando aí a transformação. Nós não alcançaremos essa inteligência suprema, Nós não nos igualaremos a Deus, mas Ele nos permite justamente melhorar, Ele nos convida a nos transformar, a comungar de fato da sua benevolência. E só será possível que nós comunguemos com a benevolência de Deus, inteligência suprema, após observarmos os nossos comportamentos, após observarmos as nossas atitudes, e isso demanda um esforço contínuo. Isso demanda uma responsabilidade contínua. Então, relembro o convite que fiz a vocês no início. A nossa conversa hoje ela pode ser um pouco mais séria, mas é porque o momento exige seriedade. Nós esquecemos um pouco do significado das coisas, da importância de alguns ensinamentos e da importância que, por exemplo, Jesus tem em nossa vida. Assim como Jesus Deus mesmo, a importância de Deus em nossa vida.
como eu ressaltei para vocês, eu espero que esse feriado tenha sido uma oportunidade de descanso, claro, mas uma oportunidade de também nos reunirmos com nossa família e observarmos que alguns comportamentos nossos, eles ainda podem estar aflorados e que nós ainda temos a oportunidade de mudar. Por exemplo, né, claro, o que seria isso? Ao nos encontrarmos com nossos pais, a gente pode ver que a gente não tem um diálogo ainda muito bom com eles. Ou ao nos encontrarmos com outro familiar, a gente pode pensar, nossa, mas essa pessoa ainda é tão chata, eu não gostaria de estar comungando com ela aqui nesse momento de feriado. E aí a gente às vezes escolhe não estar perto dos nossos familiares, porque a gente já pensa que vai ser um momento enfadonho, nós vamos nos irritar, não vai ser tão legal, e aí a gente prefere ficar no isolamento, tendo prazeres mais rápidos, tendo momentos mais felizes, momentos mais materialistas, e esquecendo que a nossa vida é uma oportunidade justamente para nos melhorarmos. Toda a doutrina espírita, com certeza não seria diferente com uma obra base, que é o Livro dos Espíritos, melhor dizendo, desculpem, não seria diferente. Os livros aqui, eles não estão nos dando uma receita pronta. Não, eles estão nos convidando a nos melhorarmos. Eles estão nos convidando a nos conhecermos sobre princípios divinos. Mas é um convite para uma melhora contínua. Então, quando eu esqueço o significado das coisas ou o porquê das coisas, quando eu esqueço a importância de, por exemplo, estar reunido com a minha família, quando eu esqueço a importância de me autovigiar, de observar os meus comportamentos, de observar as minhas falas, de observar as minhas escolhas, eu estou decidindo não melhorar a mim mesmo. Porque isso é uma decisão minha. Não é o outro. É sobre mim. Se eu tenho aquele familiar que ainda não conseguiu ali travar uma conversa digna com os outros, sem soltar uma piada, sem ser um pouco indiferente ou sem ser um pouco rude, não é esse o comportamento que deve me preocupar. Deve ser, na verdade, como eu reajo a essas pessoas. Como eu reajo a esses momentos familiares. Como eu estou reagindo à minha própria companhia, né? Como eu estou reagindo a essa realidade. Então, é um convite muito sério, que exige, de fato, muito comprometimento. Então, eu não poderia fingir aqui para vocês que é algo repentino. A mudança e o poder transformador do Livro dos Espíritos, ela não vai acontecer do dia para a noite. Não vai ser a leitura de uma só sentada que fará com que vocês tenham uma vida melhor. Não será a leitura das 1019 perguntas e suas respectivas respostas que farão de vocês pessoas melhores, né? Não é essa a pretensão da doutrina espírita. Não é essa a pretensão de Allan Kardec. Não é essa a pretensão do Livro dos Espíritos. O poder transformador que vai ocorrer após essa leitura, ele vem de uma escolha constante, de um comportamento constante. E isso serve não para nos assustar, não. Isso serve para que nós tenhamos em mente que mesmo que nós falhemos, porque volta e meia nós iremos falhar, porque somos seres falhos, somos ainda pessoas, somos ainda espíritos tentantes, errantes, mesmo isso podendo ocorrer, nós tenhamos a certeza que nós podemos voltar e levantar e continuar de novo. Porque é um processo contínuo, nunca estanque e nunca repentino. A pretensão real aqui do Livro dos Espíritos e o real poder transformador que vocês poderão encontrar é quando vocês observarem que o que está sendo ensinado aqui é uma fé raciocinada. E, Ana Clara, o que é uma fé raciocinada?
é uma fé, gente, que ela aumenta à medida em que você entende, se dedica e estuda. A gente tem um senso comum de achar que a fé é somente aquela que move montanhas. É a fé em que eu tenho que acreditar cegamente, sem fazer a minha parte. Porque Deus está fazendo a parte dele e a minha. Jesus está fazendo a parte dele e a minha. Então eu não preciso fazer muita coisa. Não é essa fé aqui que a doutrina espírita nos convida a cultivar. Ela nos convida a cultivar uma fé raciocinada. Uma fé que é necessário meu comprometimento, meu estudo, minha dedicação para que ela aumente, porque ela pode aumentar. Ela vai aumentar quando eu observar que toda a minha melhora vai depender somente de mim. Vai aumentar quando eu observar que a dor que eu sinto ou que o sofrimento que passei serviu para o meu melhoramento. Então, toda vez que eu observo que aquele momento sofrido que tive, que aquela pessoa querida que perdi, ou que aquele momento desolador que passei, que chorei, serviu para que eu observasse que eu tinha mais um dia, que mais um dia nasceria, que o sol ia nascer de novo, que eu teria mais uma oportunidade. Então, é um convite para que eu não me prenda à pessoa errada que fui ontem, mas que eu me prenda à fé de que amanhã poderei ser uma pessoa melhor. Então, essa é uma fé que parte da razão. Parte da razão de eu entender que eu posso melhorar, mas que para melhorar eu preciso agir. São escolhas, são atos. É preciso, de fato, minha movimentação. A fé vive em mim como potência, mas para que ela se realize, eu preciso agir. Então, nós nascemos com a semente divina. Nós nascemos porque nós somos filhos de Deus. Mas para que nós nos tornemos, de fato, seres dignos de comungar de toda a sua benevolência, de estarmos lá junto do Pai, sem necessidade de voltarmos e nos melhorarmos, é preciso a minha decisão diária de melhoramento. É preciso que a minha fé, ela seja assim inabalável, mas que ela aumente. Então, o Livro dos Espíritos, eu dividi aqui o poder transformador dele em 3 bases, isso através de uma leitura minha. Claro que, como eu falei para vocês, aqui não vai ter uma receita pronta. Então, como aqui não vai ter receita pronta, a partir da vivência de cada um, da escolha de cada um, esse livro pode ter N transformações positivas. Mas a partir da minha leitura, eu creio que 3 delas vão ser assim unânimes. Todos nós vamos ter reflexos dessas 3 transformações, que são muito poderosas. A primeira delas eu já citei aqui para vocês, que é a consciência de que a nossa fé é uma fé raciocinada. Vamos ajeitar aqui. Pronto. Que é uma fé raciocinada. E a segunda delas, a segunda grande lição transformadora, é entender que o convite aqui é para um amor que perdoa, né? E quando eu digo um amor que perdoa, é um amor que ele pode ser dado até para os nossos inimigos, até para aquelas pessoas que nós não gostamos, até para aqueles familiares inconvenientes, como eu citei aqui o exemplo. E citei o exemplo simplesmente porque nós estamos passando por um momento de feriado, né? Em que nós estamos num momento de bastante reflexão, de fato, com a passagem de Jesus aqui na Terra, nesse plano. Então, é preciso que nós nos voltemos à nossa família, porque esse é um momento, sim, de interna reflexão, de profunda reflexão sobre todos os ensinamentos de Jesus, sobre amor acima de todas as coisas. E aí esse amor por nós é sempre melhor vivenciado dentro do nosso seio familiar, porque é ali onde está a nossa principal missão na Terra, é dentro de nossas famílias. Foi por isso o exemplo que citei. Então, os 2 pontos eu já trouxe aqui para vocês, né? A fé raciocinada,
o amor que perdoa e a esperança que constrói. A esperança que constrói, para mim, também é um ponto que, com certeza, vai reverberar em todos nós, independentemente da leitura que nós possamos fazer aqui, a partir da nossa individualidade. Porque a esperança que constrói é a esperança que entende que amanhã eu posso ser uma pessoa melhor. Mas que não é por aguardar no amanhã que eu deixo de fazer o que tenho que fazer hoje. Porque nós não podemos nem nos prendermos no passado ruim que tivemos e nem nos prender na esperança futura de alguém melhor que possamos ser, sem que nós hoje façamos por onde. Então, é por isso que essas 3 grandes lições desse grande livro transformador, elas têm que caminhar juntas e elas estão ali lado a lado, elas não são estanques. Então, não dá para eu só ter esperança em um amanhã melhor, sem hoje dedicar-me para conter as minhas imperfeições, meus vícios, e fazer isso sem raciocinar, sem saber o que estou fazendo, sem saber onde estou errando, sem saber o porquê de estar errando. Aqui é sempre um convite para si, para nós olharmos para nós mesmos, porque é isso que nós não estamos fazendo, é isso que nós estamos esquecendo, né? De olhar para a nossa vida, de olhar para quem nós somos. O que estamos fazendo da nossa existência, nesse plano, nessa vida, nessa reencarnação? Será que nós estamos realizando todas as potências que existem em nós? Todas as nossas qualidades? Porque nós temos muitas qualidades. Eu acabei de falar para vocês. Nós somos semente divina. Mas nós somos em potencial alguma coisa. Nós somos alguma coisa em potencial. Para que de fato nós sejamos algo, é preciso o nosso trabalho constante. É preciso sempre muita dedicação. Então, o livro dos Espíritos nos ensina que Deus é a inteligência suprema, causa primeira das coisas, e aí a gente coloca por terra esse Deus que penaliza, esse Deus que pune. Não é assim que Deus se mostra para nós, muito pelo contrário, nós sabemos que Deus é todo benevolência, é todo bondade, e que as punições que encontramos durante a vida, o sofrimento que temos durante a vida são escolhas nossas e consequências de atos nossos, porque nós colhemos o que nós plantamos. Essa é uma outra lei, e eu já nominei ela aqui anteriormente, que é a lei da causa e efeito, né? Toda ação vai ter uma reação, então você colherá o que plantar. Então, aqui quando nós observamos que Deus é a inteligência suprema, causa primeira das coisas, a gente não o vê como um Deus mau que pune. Então, se nossa vida encontra desafios, é porque nós mesmos nos colocamos neles para que nós tivéssemos a oportunidade de melhorar, de aprender. Porque se nós não escolhermos sentar aqui num espaço em que possamos refletir sobre nossas atitudes, em que possamos refletir sobre nossa existência e que possamos refletir sobre quem nós estamos procurando ser, seguindo o exemplo máximo de Jesus, então a gente vai aprender de outra forma, porque a gente não está escolhendo sentar e praticar o amor. Então a gente vai ter que aprender, talvez, por experiências traumáticas. Muito provável que a gente aprenda mais pela dor do que pelo amor. Mas a gente vai aprender de alguma forma. Porque a gente sabe, lá no fundo a gente sabe, que a gente precisa aprender. Porque todos nós queremos estar na casa do Pai. Todos nós não queremos estar nesse plano de expiação e provas. Todos nós queremos estar ali comungando com a falange da verdade, contribuindo com as obras de Jesus, com as obras de Deus nesse plano. Então, se nós queremos isso, mas não praticamos
mas não estudamos, mas não refletimos, nós aprenderemos de outra forma. E aí, o Livro dos Espíritos, assim como o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz isso, eles nos ensinam isso. Mas ao contrário de ser desolador, é consolador. Por que é consolador? Porque agora vocês, assim como eu, sei que para melhorar eu preciso somente agir. Depende de mim. Depende de mim. Eu sei que em muitos momentos nós nos encontramos tão cansados, nós nos encontramos enfermos, nós nos encontramos desacreditados e devido a fatores externos, devido a problemas familiares, problemas pessoais, a gente acaba não tendo tempo para refletir sobre essas questões, não tendo tempo para refletir sobre quem nós somos e quem nós podemos ser. Às vezes a gente nem reflete sobre os nossos familiares, sobre o colega que está do nosso lado. A gente só está ali repetindo os dias como se máquinas fôssemos, né? Como se nós estivéssemos ali numa inteligência artificial, uma repetição de símbolos, sem refletir de fato o que nós somos e quem nós poderíamos ser. E aí nessa repetição a gente esquece que é preciso conhecer tanto nós mesmos, como procurar conhecer a partir de uma base sólida, a partir de uma base de princípios divinos. Porque também se nós procurarmos somente nos conhecer através das nossas amizades, através dos nossos pensamentos, a gente às vezes é muito mais crítico, de fato, do que amoroso, como deveríamos. Às vezes a gente tem mais empatia com o outro do que conosco, né? A gente tem mais empatia com o colega do que com a gente mesmo. Então, isso não pode ocorrer. E o poder transformador, ele de fato só virá quando nós olharmos para dentro de nós mesmos. Quando nós observarmos que a nossa salvação, ela está na caridade. Quando nós observarmos que a nossa salvação está no amor ao próximo. A nossa salvação, ela vai estar nas nossas atitudes. Não na prática de 2 dias, nem na prática de 3 dias, ou na prática de 1 mês, 2 meses. Ela vai estar na prática de uma vida inteira, de 2 vidas inteiras, 3 vidas, quantas vidas forem necessárias, para que nós possamos de fato aprender o que é o amor de Deus por nós. Quantas vidas forem necessárias. A salvação, ela não está em ir para um determinado lugar, sentar de uma determinada forma, falar de uma determinada forma. Não. A salvação vai estar em como você escolhe agir durante sua vida inteira. E aqui nos é ensinado, Jesus nos ensina, o Evangelho de Jesus nos ensina, que a salvação está na caridade, em fazer o bem ao outro, sem esperar nada em troca. E esse outro, ele não precisa estar muito distante da gente. Se você tem a oportunidade de fazer para muito mais pessoas e pessoas que você nem conhece, faça isso. Mas se você não tem essa oportunidade ainda, faça isso dentro da sua casa. Faça isso com você. Seja caridosa com você. Seja caridosa com seus erros. Aprenda com eles. Não os repita, mas aprenda. Se errou, não se julgue ao ponto de ficar naquele buraco de julgamento e não conseguir se levantar novamente para seguir. Se você não se enxerga hoje como uma boa filha, ou não se enxerga hoje como uma boa mãe, um bom pai, não fique nesse lugar depreciativo de eu não sou bom o suficiente. Mas use essa consciência de que eu ainda não sou bom o suficiente para buscar ser um pouco mais
um pouco melhor amanhã. Tenha essa consciência para perceber que você é um ser que está tentando. É um espírito que vem tentando, que pode errar, mas que terá oportunidades nessa vida ainda. Mas isso você tem que ter consciência a partir da responsabilidade. Ter responsabilidade pelos seus próprios atos. No sentido que é preciso que nós, de fato, escolhamos, praticar o bem, a caridade. E caso nós não escolhamos essas práticas, que nós tenhamos a consciência de que iremos nos responsabilizar pela nossa ausência, pela nossa falha, pela nossa não prática. E quem nos responsabiliza, quem nos penaliza não é Deus, somos nós mesmos. Porque nós temos a consciência de que podemos ser mais e podemos ser melhores. E quando nós não estamos fazendo isso, nós acabamos adoecendo. Porque o nosso fim, a nossa busca é para a evolução. E aí quando a gente observa que a gente não está conseguindo evoluir bem como nós queríamos, nós acabamos em outros erros. O erro do julgamento. Nós acabamos indo para algumas doenças psíquicas, como a ansiedade, como a depressão. Porque nós sabemos, que podemos ser mais. Se vocês ainda não têm essa consciência, que vocês tenham a consciência através, então, dos ensinamentos de Jesus, que nos amou incondicionalmente, mesmo diante de tamanhos erros, porque Ele sabia que nós poderíamos ser mais capazes, mais amáveis, mais caridosos. Ele sabia que nós poderíamos ser melhores. Então, com essa consciência de que o nosso melhoramento depende somente de nós, é que o convite de Emmanuel se aplicaria perfeitamente. Ele nos diz conhecer, ou melhor, conhecimento, Conhecer é patrocinador da libertação. O conhecimento é o patrocinador da nossa libertação. A libertação aqui é a libertação dos nossos vícios, a libertação do nosso egoísmo, a libertação dos nossos sentimentos tão pequenos, dos nossos sentimentos ruins, da inveja, da raiva, da ira, da gula. Nós seríamos libertos de todos esses sentimentos que nos puxam para baixo, para que nós possamos ver novos horizontes. A frase dele é assim: o conhecimento é patrocinador da libertação e nos levará a novos horizontes. Esses horizontes que nos aguardam são os horizontes do amor, da caridade, da comunhão de afetos, da vivência real em Cristo, de ver o outro com os olhos dele, de ver o outro a partir dos sofrimentos dele, de entender e respeitar o outro como um ser que também está em evolução, como um ser que também está tentando. Então, o Livro dos Espíritos é um convite. É um convite para que nós nos libertemos. E para que nós, a partir da libertação, entendemos que é preciso continuar. É um aprendizado constante. É uma fé que aumenta a partir da sua dedicação. Como eu disse para vocês, é uma fé raciocinada. Ela exige de nós comprometimento, ela exige de nós decisões que às vezes não são difíceis, que são muito difíceis, na verdade. Exige de nós abdicação, renúncia, exige de nós muitos anos. É um aprendizado diário. E aí, na segunda parte do convite de Emmanuel, eu disse para vocês que nós dissecaríamos esse parágrafo bem curtinho,
Na segunda parte, ele nos diz: convém, pois, que nós estudemos sempre. Convém, pois, que nós estudemos sempre. E o sempre aqui é sempre mesmo. Não é que após a leitura desse livro, após a leitura do Evangelho, após a leitura da Gênese, eu vou estar suficientemente sábio. Eu vou estar suficientemente preparado para todos os problemas da vida, para todas as dificuldades. Vou estar preparado para, de fato, morrer e sentar ao lado do Pai. Não é somente após a leitura de todos os livros que nós estaremos preparados, porque é dever nosso estudar sempre, sempre. Aqui não tem um período temporal. O sempre aqui é até a eternidade. Nós somos capazes de nos melhorarmos sempre. E qual outra prova de amor maior que essa, gente? De oportunizar a nós a nossa melhora. Já pensou se nós não tivéssemos a capacidade de redimir os nossos erros? Já pensou se nós não pudéssemos perdoar aquelas pessoas que nos feriram? Ou, então, de obter o perdão de pessoas que nós ferimos? Como seria a vida se nós não tivéssemos essa consciência de que podemos perdoar e ser perdoados? E que se nós não conseguimos ainda, nós teremos a oportunidade de no futuro conseguir. E que não é só uma vida que nos é dada para que nós tenhamos essa capacidade de sempre evoluir. Porque nós enxergamos a nossa finitude, os nossos desvios, os nossos vícios, e aí a gente às vezes se pergunta: meu Deus, será que diante de tamanhas falhas, diante de tamanhos pecados, diante de tamanhos comportamentos errados, eu ainda vou ter a oportunidade de chegar ao Pai e de lá ficar? Será que eu ainda vou ter a oportunidade de fato presenciar ali todo o seu amor por mim? Mesmo sendo tão falha, mesmo sendo tão errada, mesmo não conseguindo comungar de um mesmo tempo com os meus familiares, que são um pouco inconvenientes, segundo a minha percepção, porque isso a gente tem que sempre lembrar, é uma percepção nossa. Essas pessoas podem ser convenientes segundo a nossa percepção, mas para outras não. Então sempre diz respeito à nossa visão. A nossa visão é que está deturbada. A nossa visão sobre aquela pessoa que está errada. Não é a pessoa, é nós. O que é que nela nos incomoda? Será que o que nos incomoda nela não são práticas nossas? Não é, de certa forma, um reconhecimento de que aquele comportamento também está em mim e que eu não gosto justamente porque eu me vejo fazendo aquelas mesmas coisas que eu julgo tão inconvenientes? Então, diante desse conhecimento, diante dessa apreensão, será que de fato esse não é o maior presente que nos foi dado, além de fato da vida, do livre-arbítrio, mas a possibilidade de nos melhorarmos? E qual é então o nome desse presente, Ana Clara, de melhoria? É justamente as encarnações, são as nossas encarnações. Nós temos o presente de reencarnar para que nós possamos ter nova oportunidade de melhorar. Para que nós possamos aprender aquilo que não conseguimos aprender ainda. E para que nós possamos observar que mesmo que não aprendemos tudo, estamos evoluindo. Porque nós nos valemos de tudo o que foi aprendido até aqui. Então, se nós vivemos a vida que nós vivemos hoje, podem ter certeza que ela é melhor do que nossas vidas passadas. E se elas não estiverem aos nossos olhos muito boa, foi porque nós dissemos que teríamos a capacidade de suportar
o sofrimento pelo qual nós estamos passando. Então, se nós estamos passando hoje por um sofrimento, é porque lá nós assumimos a responsabilidade que nós aguentaríamos. E de que se não foi só para mostrar que nós aguentaríamos, seria para que nós observássemos o que é preciso melhorar. O que é preciso aprender ainda. Então, o poder transformador do Livro dos Espíritos, ele só vai de fato ser por nós aproveitado quando nós aceitamos o convite que ele nos faz de conhecermos a nós mesmos, de amar a nós mesmos, de amar-nos, assim como amar os nossos amigos e inimigos, e também de aumentarmos a nossa fé. Não de uma forma incondicional, não de uma forma irracional, mas de uma forma raciocinada, passando pela razão. A razão de entender que nós somos os responsáveis por nós mesmos, nós somos os responsáveis pela nossa melhora, nós somos os responsáveis pelos nossos desafios e pelos desafios que nós encontramos. Então está em nossas mãos melhorarmos a nós mesmos. Esse é o convite, e o grande poder aqui está em justamente refletirmos. Por isso, para fecharmos aqui todo o raciocínio, é preciso reflexão. Diante de tudo aqui que foi exposto, eu convido vocês a perguntarem a si mesmos: o que eu estou fazendo da minha existência? Quem eu estou deixando de ser para novamente incorrer nos erros dos meus vícios? Quem eu estou magoando, afetando? Quem são as pessoas que me magoam, que me afetam? E por que é que essas pessoas me magoam, me afetam? Será que me afetam porque elas são mais semelhantes a mim do que eu poderia imaginar? E aí, o que é que eu posso fazer diante de um amor que perdoa, diante de uma esperança que constrói e diante de uma fé que aumentará a partir do meu esforço? Então, essas perguntas vão ser aí toda a base desse grande ensinamento. Aqui são diálogos. Por isso, o convite é para que nós conversemos, para que nós dialoguemos sobre questões primárias, questões primeiras. Essas são, de fato, as questões que nós deveríamos estar nos preocupando. Com quem nós somos e que deixamos de ser em virtude de ainda estarmos amarrados em comportamentos ruins e em vícios que cultivamos durante muitas e muitas vidas. O vício do egoísmo, da vaidade, da procrastinação. Porque todos eles são nossos, eles não são do outro, eles não são herdados da nossa família, não é genético, é nosso. É porque nós cultivamos isso durante muitas vidas. Agora eu te convido a cultivar o amor. Eu te convido a cultivar a caridade. Eu te convido a cultivar a fé. Então aproveitem esse momento que vocês têm de comungar com a família de vocês para observar a vocês, não aos outros. Observem vocês. Quem são vocês dentro da família de vocês? Vocês são as pessoas que dão amor ou são as pessoas que estão exigindo amor? Vocês são as pessoas que escutam ou são as pessoas que criticam? E a partir dessa observação, tentem melhorar a si mesmos através do estudo. Então aqui é só o pontapé inicial.
O resto sempre estará nas nossas mãos. Sempre será nossa responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Os instrumentos estão dados e muito bem explicados didaticamente, para que a gente entenda que a salvação, ela está na caridade, ela está em Jesus. E essa salvação pode sim ser alcançada por cada um de nós, se nós tivermos a responsabilidade de escolher, de tomar a decisão de sermos pessoas melhores. Porque não é fácil, mas é possível. Sendo nessa vida e nas outras, porque ainda nós temos esse grande presente, que é aí ter toda a infinitude pela frente para alcançar essa melhoria que nos é pedida por Deus. Então, diante dessas palavras, vamos caminhar para a nossa prece final. Antes de fazê-la, eu gostaria de dizer que logo mais será disponibilizado o link para o passe virtual. Então, vocês podem acessá-lo para que possam aí, então, finalizar esse momento de reflexão com um passe que irá aí nos acalmar, irá tocar nas nossas feridas e em nossos corações. Então, aos que se sentirem confortáveis dentro de casa, vamos fechar nossos olhos, acalmar nossos corações, nossa mente e agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, a Jesus, nosso irmão querido, por nos dar essa oportunidade que é a vida, para nos melhorarmos, para entendermos de fato qual é o sentido da nossa existência e lembrar que toda a nossa salvação está no amor e na caridade ao próximo. Vamos pedir, após esse momento, que Jesus faça morada em nossa casa, em nosso coração, que nós possamos ser semente de renovação e de amor em todo e qualquer lugar que frequentemos e que possamos escolher diariamente a Jesus e não aos nossos vícios. Que possamos, através do conhecimento, nos libertarmos e alcançarmos novos horizontes de verdadeira felicidade. Cura, Senhor, todos os nossos sofrimentos, nossas angústias, e fica conosco hoje, agora e sempre, e nessa semana que se inicia. Então, felizes, nós encerramos essa tarde com muito amor no coração. Fiquem com Deus e tenham aí bons momentos com os familiares de vocês. Tchau, tchau.